Conceição Almeida fundou, finalmente, em 94, o GRECOM, Grupo de Estudos da Complexidade, e ela sempre dizia para mim assim, você precisa fundar um em São Paulo também. Eu não quero fundar grupo, nem que fazer relatório para o CNPq, não quero fazer esse negócio. E ela tanto insistiu, que eu acabei criando em São Paulo o Complexos, Núcleo de Estudos da Complexidade, por culpa dela. Mas há muitos anos nós trabalhamos juntos, como se o GRECOM e o Complexos fosse uma dualidade na unidade, né? Conceição, Ceiça, minha querida Ceiça, sempre diz que eu sou assessor permanente do GRECOM. Eu não sei quantas vezes por ano eu vou a Natal, acho muitas vezes por ano. Já fizemos seminários e oficinas e grupos e defesas de tese infindáveis, tanto lá em Natal, onde eu vou mais, e em São Paulo, onde Ceiça vai menos, porque a PUC de São Paulo tem um problema com as verbas, passagens, esse negócio todo. E o GRECOM fez 10 anos, assim se passaram 10 anos, o GRECOM fez 20 anos, e o GRECOM, ano que vem, fará 25 anos. Ceiça sempre diz para a gente, vamos parar com isso, não vamos mais fazer essas coisas, estamos muito cansados. Mas nós nunca conseguimos fazer isso, porque nós ainda acreditamos que é possível fazer alguma coisa sem lamentos, sem ressentimentos, e tentar um tipo de conhecimento um pouco mais criativo, um pouco mais poético. E são esses pensadores com os quais nós trabalhamos numa espécie de simbiose, numa espécie de síntese sem síntese, o que é de muito agrado nosso, tanto em Natal quanto em São Paulo. Aqui há vários representantes dos dois grupos, o que muito me alegra, e de outros grupos também, como o grupo do Rio de Janeiro, que está aqui na fila do gargarejo, que é o grupo da transpsicomotricidade, que trabalham com as dinâmicas do corpo, uma coisa que é muito importante para todos nós e para o pensamento complexo também. E nós fazemos isso, a gente vai tentando inventar coisas para tornar o cotidiano da universidade menos massacrante. Eu acho que nós nos divertimos um pouco em pensar esses formatos novos de aprendizagem. E tem um especial com o qual eu vou apenas me referir, que em conversas particulares com Ceiça, eu disse, vamos fazer alguma coisa sobre a amizade, algo que nos une umbilicalmente, eu e ela, e a todos nós que estamos aqui, que integramos os grupos do Rio de Janeiro, os grupos de São Paulo, os grupos de Natal e de outros lugares, de Manaus, da Fiocruz, onde eu particularmente transito. É uma grande amizade que nos une, uma grande tentativa de ver o mundo de outra maneira, sem ressentimentos, com muita tolerância, com muita solidariedade, com muita amorosidade. Há um texto de Garmorin, que eu traduzi, que se chama Amor, Poesia e Sabedoria, que talvez resuma bem as nossas intenções. Mas em 2015, nós fizemos uma oficina sobre a amizade, sob minha coordenação, sob a coordenação da Ceiça, e eu fui expor as concepções da filosofia sobre a amizade. Jacques Derrida, Aristóteles, e também trabalhamos com alguns materiais, inclusive cartas que nós escrevemos um para o outro. Nós temos, eu e Ceiça, uma longa caixa de segredos das nossas cartas, que um dia vocês vão publicar as cartas escolhidas de Edgar para Ceiça, de Ceiça para Edgar. E Ceiça tem as minhas cartas, todas elas guardadas. E nesta oficina veio a caixa dos segredos
que a turma aqui, que está aqui na frente, levou, e nós fizemos a leitura de algumas dessas cartas, nas quais eu confessava das minhas decepções, dos meus amores, das minhas dúvidas, das minhas utopias. E isso foi um momento muito importante em 2015, que nós fizemos na sala do Grecon, essa oficina da amizade, com aquilo que a gente chamava ali de exame dos materiais. Os livros de filosofia, as cartas minhas para vocês, as cartas de Simone de Beauvoir para o Sartre, as cartas do Jung para o Freud, e assim fomos fazendo essa oficina, que foi talvez um momento glorioso do Grecon, dentre outros tantos que aconteceram nos 10 anos, na fundação, nos 15 anos, nos 20 anos e nos 25 anos que serão completados em 2017. Essa é a sexta que eu conheço. Que tem essa, hoje pedia, num momento lá, que ela fizesse uma cronologia para mim, porque às vezes eu esqueço um pouco das datas, eu não sei, a cronologia que eu estou aqui dividindo com vocês, foi ela que fez hoje, numa das conferências. Então, essa ciência que eu gostaria de apresentar para vocês, mesmo substituindo a Maria Lúcia Rodrigues, nossa amiga, colega, comparsa, etc., e passar a palavra para a Cessa, para que ela nos brinde com a sua escuta poética da ciência, da vida, etc. Tá bom? Obrigado. Cessa, com você. Esse acho que é melhor. Não, esse está consertado. Vai lá. Bom, boa tarde a todos. Perdão porque eu falo a todos. Eu sempre me explico que quando eu falo a todos, eu estou falando do Homo sapiens demens, a todos do gênero humano. E por isso eu falo assim. Eu queria agradecer as palavras, a apresentação de Edgar, que é um pouco, talvez expressa uma face do que é a ideia de complexidade, pensamento complexo, que é um dos princípios caros, muito caros a Edgar Morin, que é a amizade. Como se falar da amizade na ciência entre colegas fosse um caso particular das forças de conjunção e de amizade estendida por toda a matéria e por toda a natureza. Então, eu agradeço a Edgar. Não estava previsto que Edgar estaria aqui comigo hoje, era a professora Maria Lúcia Rodrigues, a quem quero muito bem, amiga também nossa de longo tempo, mas como eu não acredito em acaso, né, então acho que Edgar, hoje aqui, talvez seja uma expressão de uma constelação que estava escrita mesmo para acontecer. As palavras de Edgar exprimem um pouco uma expressão de como é possível fazer academia, ciência, ficar nesse registro de um fragmento da cultura com compartilhamento e com afeto e com uma sinceridade a toda prova, harmônica e, ao mesmo tempo, tensa. Não tensa de brigas, mas tensa no sentido de uma permanente produção de um com o outro. Então, eu agradeço a Edgar essa
abrir um pouco isso para quem leu os livros de Edgar Morin, sobretudo Meu Caminho. Ele fala, né, que ele foi sempre, a vida dele é movida pelo amor e pela amizade. Então, essa é uma forma, não é um jeito romântico de dizer do que é complexidade, mas é uma forma real de dizer que sem a copulação afetual, amorosa, nada acontece e nenhum domínio da vida. Se não há ligação, nada acontece. Então, dito isso, eu vou tratar do tema que foi sugerido pela Maria Cândida e que se chama Unidade e Diversidade Cultural a partir do pensamento do Sul. Eu não vou aqui recuperar a história desse encontro, que já foi mencionado por 2 ou 3 vezes durante esse evento. Um encontro de 41 colegas, né? Eram 40, depois passou a ser 41 colegas, onde Edgar, que havia entregue o texto preliminar para esses convidados, né, teria condições de debater com 3 grandes comissões. Edgar falou isso hoje, Isabel Petraglia ontem falou, recuperou um pouco como foi isso, para colocar em discussão proposições a respeito do que seja um pensamento do Sul para ele. E que ele queria, então, agora partilhar com essas 41 pessoas para, então, refazer, remover algumas coisas, ampliar outras, e assim foi feito, a partir de 3 grandes grupos. Também não vou falar com detalhe, mas é bom fixar a ideia de Sul, que não tem nada, absolutamente nada, ao contrário de qualquer coisa geográfica, latino-americana, europeia. Não tem nada de geográfico. Tem a ver precisamente com a ideia de que, para refundar uma civilização outra, menos perversa, mais justa, mais igualitária, mais amorosa, etc., teríamos nós que reaver, procurar, como bons escafandristas, digamos assim, descer a milhas e milhas e encontrar nos chamados países do Norte e nos chamados países do Sul, nos 2, o que são pequenas reservas de complexidade que seja capaz de oxigenar o desmando da civilização que estamos vendo, que seja capaz de reaver uma razão aberta, solidariedades, etc. Eu não vou falar exatamente disso, mas eu confesso que, se eu tento fazer uma leitura sistemática e cuidadosa das coisas que Edgar Morin escreve, eu me senti muito mais afinada com ele a partir dessa ideia de um pensamento do Sul. Porque há 30 anos desenvolvo uma pesquisa sobre o que eu chamo de saberes da tradição. Não procurando o original, genuíno, uma excentricidade, não. Procurando no que há de original, de singular, que ainda sobrevive, né, a essa lógica perversa da minimalização geral e da monocultura da mente, ainda sobrevive e é capaz de poder dizer ainda coisas novas à sociedade, à cultura, à ciência, ao lugar e ao mundo. Então, quando ele se propõe, então, a pensar o pensamento do Sul, eu me sinto, então, aí completamente mais
aderente, adesiva, sei lá o quê, né, com as ideias que ele tem formulado ao longo de sua obra. Eu, para quem me conhece, sabe que eu falo um pouco demais, mesmo com essa voz sem voz. Então, por isso, eu vou ler um pouco o texto. Ele é escrito um pouco oral, e eu trouxe 2 textos de propósito para o efeito, porque a depender de como tinham acontecido esses dias, para eu evitar de me repetir ou de repetir muito o que foi dito. Eu vou ler um desses 2 textos e, se tiver tempo, entro pelo um fragmento do segundo. Eu costumo, também vou fazer isso hoje, decifrar um pouco de que lugar eu parto, a partir de que pressupostos eu parto, quais são agora as minhas convicções abertas, incompletas, né, atuais. Então, eu faço, então, uma exposição de 4 argumentos, que, para mim, são o subtexto, onde eu explicito agora para vocês as convicções que atualmente tenho construído, reformulado. Então, um primeiro argumento, uma primeira pressuposição minha, de respeito ao seguinte: nas sociedades atuais, né, a educação formal, seja ela presencial ou à distância, tem sido identificada como a chave, o caminho e a senha para a construção de um novo horizonte social. Essa avaliação, essa proposição, ela é, em parte, desmedida, me permitam, e ufanista, além de cobrar das instituições educacionais e de nós, como educadores, e de nós, como estudantes, e de nós, como participantes das instituições educacionais, de cobrar uma missão que excede as suas possibilidades. Por outro lado, a ideia de que a educação é a responsável maior pelos destinos e pela modificação do mundo exime as outras instâncias políticas e sociais de suas responsabilidades com a idealização e construção de uma outra sociedade mais justa e igualitária. Segundo pressuposto do qual parto eu, o projeto neoliberal, que de forma obstinada investe na consolidação da educação formal, presencial ou à distância, com base nos modelos de mercado, se constitui uma regressão cultural no que se refere à formação integral do ser humano. Para fazer referência a um documento que está sendo discutido e avaliado por pensadores religiosos, jornalistas, cientistas de todo o planeta, a encíclica Laudato Si, de Francisco, expõe de forma corajosa e pertinente a crise mundial, compreendendo-a como uma crise que interconecta domínios ecológicos, econômicos, políticos e dos valores humanos. Terceiro pressuposto do qual eu parto aqui hoje. De minha perspectiva, a educação, e uma educação complexa, transdisciplinar, tal como da qual falamos todos aqui, deve ser concebida como um lugar de construção, recriação e experimentação da cultura humana. Sendo assim, a compreensão de que a cultura deve ser, portanto, ampliada entre nós, para dar lugar a uma concepção de cultura que fale da condição humana em sua potencialidade e totalidade.
Daí por quê? Afirmamos com Edgar Morin, e lembrando para todos nós que a cultura é o capital cognitivo coletivo dos conhecimentos adquiridos, de saberes e fazeres aprendidos, das experiências vividas, da memória histórica e das crenças míticas de qualquer sociedade, de toda a sociedade. Essa concepção de cultura supõe troca e compartilhamento da diversidade de saberes e experiências acumulados pelas gerações que nos antecederam e não deveria se limitar aos atuais conhecimentos em construção. Quarta e última ideia da qual parto eu, ou de convicção provisória da qual parto eu, diz respeito ao binômio unidade-diversidade da cultura. E aqui eu volto, claro, para Werner Heisenberg, num livro que certamente todos nós lemos, que é A Ordenação da Realidade. Onde o Heisenberg, em um texto escrito muito no começo do século passado, ele vai, então, dizer, para falar da ordenação da realidade, vai falar de regiões que vão se especializando. E, portanto, a cultura, a ciência, a religião, a política está, para ele, nesse texto matricial, em função do que o Heisenberg vai fazer a grande desdobramento de suas ideias. Ao final, ele vai tratar, portanto, das regiões que ele chama as forças criativas. As forças criativas dizem respeito justamente à cultura, à ciência, à religião, às ideias, etc, etc. Então, dizer isso significa dizer que tratar da unidade e diversidade das culturas humanas supõe sempre descentrar. Não vou perder tempo com isso, vocês já tiveram essas ideias colocadas por Edgar e por Biratã, hoje por Liadiski, etc. Não vou tratar disso, mas apenas para lembrar que a cultura é talvez a ponta de um iceberg, que tem a ver com a história, como diz Prigogine, uma história cosmológica, dentro da qual emerge uma história da matéria, dentro da qual emerge uma história da vida, dentro da qual emerge a nossa própria história. E podemos brincar como se fosse com as bonequinhas russas, as matriorcas, para, então, fazer essas duplicações, digamos assim, para entender que a diversidade cultural nada mais é do que a forma possível, e me vem agora à cabeça o Bergson, desculpe, né? É um caso possível da unidade da condição humana. Ideia tão esplendidamente trabalhada já por Claude Lévi-Strauss. É uma expressão, razão pela qual as identidades das quais fala-se tanto, conceito tão polêmico, nada mais é, as identidades nada mais são do que casos possíveis de regiões da realidade que se constelaram por força da história vivida, do tempo e da configuração, e sua configuração no espaço. É esse o subtexto, são esses meus pré-conceitos, né, dos quais eu parto. Quando Edgar Morin fala do pensamento do Sul, de um pensamento do Sul, como aquilo que pode, diz ele, salvar, a expressão é dele, salvar cantinhos, pequenos nichos, pequenos espaços que sejam capazes de regenerar uma sociedade necrosada pela política do pensamento, pelas políticas governamentais, etc, etc. Eu nada mais poderia falar
do que dizer o que eu vou ler agora, para não demorar demais. Eu começo falando que talvez a gente tenha que ter o cuidado para não cuspir no próprio prato. Tudo que somos hoje, como sujeitos, como cultura, foi sendo construído ao longo de muitos e muitos e muitos séculos. Desde que surgiram os primeiros homens e mulheres do planeta Terra, nossa história foi sendo tecida, ampliada, reduzida. Nada de duradouro, nós sabemos, nasce assim, no estalar de dedos, nem da noite para o dia. Cada um de nós nasceu, quando cada um de nós nasceu, muita coisa já havia acontecido. Muitas experiências já haviam sido consolidadas. Uma mulher sentada diante de uma almofada de fazer renda, é a metáfora que eu vou usar. Fazendo renda esta mulher, trocando bilros entre seus dedos, prendendo com alfinetes as linhas que são entrelaçadas, é uma boa imagem para nos fazer compreender que nossa vida e nossa história foram tecidas aos poucos, com calma, com arte, paciência, erros, avanços, retrocessos e, sobretudo, com criatividade, persistência, recusa, às vezes, e compartilhamento. Para responder aos desafios da vida e garantir a nossa permanência na Terra, homens, mulheres, crianças, de todos os tempos e de todos os lugares, construíram, arquitetaram conhecimentos que foram se transformando e chegaram até nós como uma dádiva, um presente. Nem sempre nós lembramos disso e fazemos da substituição um valor, lamentavelmente, maior da nossa sociedade de consumo agora. Isso é uma dádiva, um presente. Nem sempre ouvimos isso na escola. A palavra de ordem da escola é aumento em tecnologia, substituição das coisas. E nós vivemos da substituição. Algumas coisas, claro, não podem ser substituídas e, portanto, viramos homens protéticos. A melatonina não fabricamos mais, precisamos de tomar coisas. E porque vivemos da sociedade, da pressa, da substituição e operando conforme até biologicamente contra qualquer possibilidade de consolidação do BIOS. Luz o tempo todo. Ausência do escuro para o processamento de outras coisas. Mas eu vou voltar ao texto. Nem sempre dizem isso na escola. Quase sempre esquecemos que o tempo presente é um presente e que foi construído com muita obstinação e a um preço, às vezes, muito caro. Esse presente, no entanto, não está pronto e acabado. Lembram aqui a metáfora usada por Rupert Rivers no livro O Artesão, como artesãos, do 8º dia, onde, usando a metáfora judaica cristã, né, da criação do mundo, no livro, descrito no livro do Gênesis, o Rivers vai dizer a criação foi feita pelo mito, pela narrativa, em 7 dias. A criação não está pronta. Nós somos os artesãos do 8º dia e devemos tomar para nós a continuação dessa criação. Nosso presente, portanto, está inacabado. Precisamos todo dia cuidar dele, remodelá-lo no que for necessário, mas também
e, sobretudo, para não cuspir no próprio prato, manter o que ele tem do perfume do passado, para garantir nossas lembranças e cultivar a gratidão com tudo que foi construído antes de nós. Nenhuma cultura, nenhuma sociedade se edificam sem o alicerce, o barro e a argamassa do passado. Sem esse substrato de anterioridade da cultura, não existiria sociedade do presente. Mas é necessário assinalar também as características de permanência e atualidade de saberes e conhecimentos de populações que vivem distantes da cultura científica e dos progressos da tecnologia moderna, fortalecidos pela adequação estreita com o meio ecológico. Os conhecimentos repassados de pai para filho, de forma oral e experimental, são responsáveis, queiramos ou não, pelas centenas de grupos culturais espalhados por lugares não cooptados ainda pela lógica do sistema mercadológico que tudo nivela, padroniza. O conhecimento das qualidades medicinais dos animais e das plantas, tão bem descritos pelo Claude Lévi-Strauss no Pensamento Selvagem e outros livros. A ciência botânica utilizada por numerosas populações brasileiras para curar suas doenças, até hoje. Os métodos de medir volume e extensão, que se distinguem e ampliam a geometria euclidiana e permitem calcular extensão de terra e quantidade de água. A construção de artefatos e técnicas capazes de permitir a coleta de frutos em espaços de difícil acesso, como é a coleta do açaí na região amazônica, como é o corte da carnaúba na região nordeste e outras do Brasil. São algumas apenas das dezenas e dezenas de referências que atestam a exuberância de um pensamento criativo e a destreza de uma ciência perto da natureza, conforme expressão do Claude Lévi-Strauss, uma ciência primeira. Os saberes da tradição, como eu tenho denominado e trabalhado há algum tempo, eles estão enraizados, claro, no chão batido, no chão de barro. E eles são anteriores à ciência, as chamadas ciências modernas. Mas eles permanecem ainda como uma referência importante. Tal fato traz consigo duas consequências, no meu modo de ver, que precisam ser postas. Primeiro, compreender essa anterioridade dos saberes milenares da tradição que nos fazem estar aqui agora, requer reconhecer a importância inestimável desses conhecimentos para a consolidação da cultura contemporânea e, em particular, para a construção das ciências. Nesse sentido, e por consequência, não reconhecer a importância desses saberes ou torná-los um saber menor é cuspir no prato da aventura humana na Terra. Segunda colocação, que imagino que precisamos pensar. Compreender a permanência desses saberes é estar informado sobre numerosas populações do planeta que operam com criatividade para não sucumbir aos desafios vividos, para dar resposta aos problemas que lhes são postos a cada momento na sua história. Se é assim, cabe perguntar sobre as condições de manutenção dessas sabedorias, dessas técnicas, dessas artes
e valores, ou mesmo se é necessário e desejável a inclusão desses saberes na correnteza perversa de um rio caudaloso chamado globalização ou mundialização, hábil em transformar riqueza para o mar dos soberbos da civilização, e mestres, né, em dispersar nas suas margens os que vão cada vez mais se despossuindo dos bens da vida e dos valores ancestrais. Se avaliarmos como importante uma ecologia dos saberes, haveremos de questionar sobre a tradução, muitas vezes redutora, dos saberes que emanam do chão batido da terra. A física e filósofa Vandana Shiva discute a perversidade que tem sido levada a efeito por uma civilização ocidental que se pauta pela monocultura da mente. Claude Lévi-Strauss chamava a civilização da beterraba, que tem apenas um prato à sua disposição. A redução da diversidade das culturas de subsistência, das técnicas de plantio e, sobretudo, a biopirataria e a pilhagem dos conhecimentos tradicionais fortalecem cada vez mais um mundo dividido entre poucos que têm em excesso e uma multidão que fica às margens dos bens materiais e espirituais da cultura. Reconhecer, portanto, isso para mim é as reservas de complexidade do pensamento do Sul, reconhecer esses saberes é mais do que um artifício acadêmico ou um argumento de retórica. Trata-se de afirmá-los como um conhecimento pertinente, conforme a expressão de Edgar Morin, e que diz respeito a um conhecimento que é capaz de se adequar, se inserir bem num contexto maior. Trata-se, portanto, de uma atitude ética a ser definitivamente, quem sabe, assumida por uma ciência aberta, capaz de dialogar com outras narrativas do mundo, em direção a uma ecologia das ideias e a uma ecologia da ação, a uma, se quisermos, a uma democracia cognitiva, base, parece, para uma democracia política real e a justiça social. Mas nem sempre o reconhecimento e o elogio desses saberes estão presentes na educação formal. Desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e chegando ao ensino universitário, temos tido quase que exclusivamente acesso a conhecimentos acumulados pela cultura das ciências modernas que viram as costas ou desclassificam sabedorias vivas que alimentam o dia a dia de tantas populações humanas espalhadas por todo o planeta. Voltemos à figura da mulher rendeira. Ela pode, pergunto eu, ela pode confeccionar sua rede com um só fio? Com um só bilro? Claro que não. É assim também, parece, com o conhecimento. O conhecimento que se torna sabedoria para a vida se assemelha a uma renda que precisa de várias linhas, se possível, linhas de muitas cores, se possível, com desenhos diferentes, distintos, singulares. A singularidade é nosso talento maior de troca como humanos. É a partir de muitas sabedorias, de várias sabedorias e compreensões do mundo, que poderemos construir um conhecimento para a vida.
e não só um conhecimento para passar no vestibular. As escolas, de qualquer nível, precisam, penso eu, além de transmitir o conteúdo das disciplinas, ensinar valores que formem um cidadão inteiro, integrado ao seu mundo local e global. Não esqueçamos da palavra do Tolstói: se queres ser universal, começa por pintar a sua aldeia. Como professores de qualquer disciplina e área do conhecimento, possuímos uma bem organizada caixa de ferramentas para ser aberta e manuseada coletivamente por nós e por nossos alunos. Como estudantes, temos diante de nós desafio maior de saber manusear essas ferramentas de modo a fazer delas meios e não fins para construir conhecimentos para a vida. Os conteúdos transmitidos e partilhados das escolas e universidades, lamentavelmente, se restringem a um conjunto de saberes científicos, teóricos, às vezes práticos, de simulação, é claro, e técnicos. Eles são necessários, é claro, é verdade, mas eles são insuficientes. No final de uma formação escolar, hoje, que vai da pré-escola à universidade, se pudéssemos colocar numa balança tudo que foi a nós transmitido como informação ou seu processamento em conhecimento, poderíamos observar o desequilíbrio entre esses dois pratos da balança. Teorias, técnicas e fórmulas demais, sonhos de menos, incitação à criatividade de menos, repetição de mais, criatividade de menos, regras e normas de mais, valores de menos, modelos de mais, imaginação de menos. Parece até que as escolas e as universidades se transformaram em fábricas de dessubjetivação, peneiras da razão e da técnica, máquinas trituradoras da imaginação. E a segunda parte, eu falo que é preciso ultrapassar a concepção da tecnociência como o nosso farol guia. Está terminando e diz assim: nós discutimos muito hoje o papel das escolas e das universidades na formação profissional do cidadão. A educação profissionalizante é, sem dúvida, muito importante, mas não é suficiente. A dinâmica do mundo do trabalho é exponencialmente mais veloz do que a transformação das arquiteturas curriculares, para não usar o nome grade curricular, e a criação de novos cursos, a introdução de novos conteúdos, de métodos de ensino, à distância, real, qualquer que seja, né? Que habilitam o sujeito para viver sua profissão, ela não dá conta da rapidez e da transformação do mundo do trabalho e do mundo da vida. O cenário social, a reduzida oferta de emprego e o perfil esperado dos candidatos aos empregos constitui, é claro, um sistema complexo, com variações inesperadas, incertas, é o princípio da incerteza, e quase sempre em dissintonia com a rigidez dos currículos, dos cursos de qualquer área do conhecimento. A meta conteudista, lamentavelmente compreendida como acesso ao conhecimento
expõe hoje sua fragilidade. Ao final dos cursos universitários, centenas de jovens que se auto-intitulam concurseiros passam a figurar como alunos de cursos preparatórios para os concursos, para o mundo do trabalho, nutrindo ainda o sonho de ingressar no mercado de trabalho. Não é à toa que a educação é tida hoje, é chamada hoje como o quarto, o quinto, às vezes, setor. Não é à toa que se diz de forma equivocada que esta é a sociedade do conhecimento. Isto não é verdade. Os outdoor estão aí, nas ruas. Faça seu vestibular, agende seu vestibular. Engodo, mentira, precisamos dizer isso. Isso é um domínio do capital, que talvez não pode mais devastar tanto a floresta, que talvez, onde ele é interditado, ele precisa encontrar caminhos, dinheiro, lucro, capital. As universidades hoje, sejam as públicas ou as particulares, vivem um momento que precisa de repensar se ainda faz sentido para a sociedade moderna. Ao final, portanto, como eu estava dizendo, né, a universidade termina o curso e eles passam a ser concurseiros, né, porque lhe foi oferecido o sonho de que a educação, nessa chamada sociedade, equivocadamente, mentirosamente, pouco rigorosamente, toda a sociedade humana é sociedade de conhecimento. Conhecimento, todos sabemos, é processamento de informação, experimentação, criação de padrão de vida. Isso é processamento. O corpo é um processamento. Corpo é conhecimento. Todos sabem disso. Desde os primeiros homens, todos viveram em sociedade do conhecimento. É preciso a gente dizer isso. Isso não é verdade. Nós não estamos na sociedade do conhecimento. Nós podemos estar, sim, na sociedade da super, simultânea informação. Do conhecimento, não. Todas as sociedades foram, são e serão sociedades do conhecimento. Então, de fato, um sonho, um verdadeiro mercado, outra manifestação monetária hábil e estrategicamente imposta pela sociedade capitalista ao domínio do saber, do conhecimento, forja a ideia de que o conhecimento é a senha, a luz, eu sou a luz, a salvação e a vida. E as universidades estão nessa. Ou seja, desalojar-se, o que é que nos cabe? Qual é a autocrítica que a gente precisa fazer? Como entender, como a gente tem dito, um pensamento complexo como aquele que politiza o pensamento, as ações, nossos sonhos, nossas... Como, portanto, desalojar-se dos limites estreitos da superespecialização para compreender a complexidade dos fenômenos do mundo. É isso, parece. É uma condição necessária, mas não é suficiente, mesmo assim, para responder com competência aos complexos problemas políticos, ecológicos, pedagógicos e sociais. Para concluir, quando se ousa interrogar o estabelecido, pensamento complexo é uma palavra problema, diz Edgar Morin, não uma palavra solução.
quando se ousa interrogar o estabelecido, quando se está disposto a problematizar as certezas e verdades unitárias das ciências, da vida, do aparato de Estado e da sociedade. Quando se abre mão do conforto que nos dão as convicções teóricas e disciplinares, que agem em nós como ansiolíticos do pensamento. Quando a vontade de saber, longe da arrogância, recusa a vontade de poder. E, sobretudo, quando se concebe a incerteza, o inacabamento e a incompletude como princípios e o conhecimento que dialoga com o imponderável e os mistérios do mundo, aí parece estar em ação o pensamento complexo, uma ciência da complexidade, talvez melhor, como Prigogine chama, ciências, no plural, da complexidade. Aí estaria em ação uma atitude interrogativa, resistente, crítica, política, de natureza transdisciplinar. Atitude, não metodologias. Tal atitude do pensamento, já consolidada nos domínios, em alguns domínios avançados das ciências, desde os anos 60, consolidada, desde os anos 60 do século passado, expressa sua vitalidade hoje, porque começa a sair dos espaços enclausurados universitários, das universidades, para ganhar as ruas e as praças, para parasitar outros topoi, outros lugares, outros fluxos, outras expressões criativas do mundo da vida. Isso acontece porque essas outras formas não enclausuradas de pensar o mundo de uma forma complexa demonstra a relação de complementaridade e de copulação amorosa entre as ciências, os saberes da tradição, a arte, as artes e a espiritualidade. Longe do enquadramento monolítico, esses princípios, complementaridade, copulação amorosa, eles andam hoje, eles chegam hoje e se tornam como que princípios que encontram zonas de resistência grande, verdadeiras alfândegas do controle do pensamento livre e criativo. Tudo bem, nada mais natural e nada mais esperado nos longos tempos que marcam as metamorfoses do pensamento e as mudanças paradigmáticas. Nada mais saudável também, se temos como valor maior não a ortodoxia, mas a verdade colocada em diálogo. Nada mais saudável também, porque nós temos que nos explicar, sim. Nada mais saudável, por fim, se nós temos como valor maior a diversidade de modos de pensar, de representar e de recriar a realidade. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Obrigada. Obrigado, Cessa. Boa tarde a todos. Até uma próxima vez. Até o próximo congresso. Obrigado, viu, Cessa, de coração. Obrigado a todos pela presença.